Pela parte que me toca, obrigado. Talvez seja uma média aí, né? Mas... Pessoal, muito boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês em uma das nossas séries de lives aqui no Instagram, hoje no YouTube, no caso. Tá? Então, a gente está muito satisfeito. Esse processo de virtualização do Casulo está sendo incrível. E a gente tem procurado sempre fazer coisas diferentes, né? Sair da mesmice. O projeto Casulo, ele é um projeto que não criou a roda, mas ele procura inovar o que está acontecendo. E a gente acredita muito que o processo de concurso público, apesar de ter um viés objetivo, mas ele tem um viés subjetivo que influencia muito naquele acertar questões, tá? E a gente sabe do estímulo, do propósito, das motivações que cada um tem. E sabendo disso, a gente acredita muito na experiência do outro sobre qualquer processo e melhorar a experiência do outro, o poder da conversa, o poder da troca de experiências. Mas agora a gente tentou fazer de uma forma diferente, porque o comum já tem. E a gente criou o Fora do Casulo, e esse Fora do Casulo tem uma interpretação metafórica das mais diversas formas, né? Seja de sair da cabine e viver a vida, seja de interpretar as coisas de uma forma distinta. E o Fora do Casulo vão ser 3 episódios, e esse primeiro episódio fala do porquê eu não fiz. Então, a gente juntou aqui 4 pessoas que têm uma origem semelhante. Nós quatro somos egressos, né? A gente se formou na Universidade Federal do Ceará, numa faculdade de Direito, né? Faz mais ou menos 1 ano e meio que cada um saiu de lá, né? Então, assim, brincadeira. A nossa média ali é em 2013, 2012. Tu é de que ano, Chilon? 2011. 2011. Então, nós tivemos praticamente os mesmos professores, os nossos amigos eram em comum, e cada um rumou por um destino diferente, né? Eu sou procurador do Estado, a Carol é defensora pública do Estado, o Arthur é juiz federal e o Chilon é promotor de justiça. E ambos, os 4, né, todos nós, prestamos o nosso serviço público à sociedade, digamos, de forma mais direta maranhense. Então, a gente já se encontrou pessoalmente aqui, mas saímos do mesmo local e é engraçado, porque talvez o lugar que a gente mais se encontre, né, seja no aeroporto. Então, a gente mantém as nossas raízes do Ceará e está se encontrando aqui no Maranhão sempre, né, que pode. E aí, gente, eu agradeço a participação de vocês e a gente vai agora entender, né, tentar enxergar pelo lado do outro o que são as outras carreiras. Lembrar que isso não significa dizer que Arthur, Carol ou Chilon não gostam das suas carreiras. Simplesmente eles encontraram na carreira que eles exercem alguma razão para se dedicar para aquilo. Tá? Então, eu queria agradecer primeiramente o Chilon por ter participado, o Arthur também, que é uma pessoa que eu tenho uma consideração enorme. O Chilon eu conheço há menos tempo. O Arthur eu conheço fazendo as contas aqui, Arthur, dá uns... Mais de 10 anos, põe uns 15, 20 anos. Né? Então, desde o seu 2003, ali, 2004, não sei exatamente o ano. A Carol já conheço desde 2008, então são pessoas que eu conheço, pessoas que eu confio e pessoas que têm uma história maravilhosa para contar. Tá? Obrigado a vocês por participar, por dar o tempo de vocês aqui. Eu queria começar com você, Carolzinha, tá? Muito querida, já esteve lá no Casulo. O que era estar fora do Casulo para você, Carolzinha? Oi, gente, boa noite. Eu quero agradecer o convite, Léo. Para mim é muito bacana estar aqui conversando com vocês hoje. São todas pessoas queridas, são amigos, e eu me sinto muito confortável de falar sobre temas um pouco ignorados quando a gente fala de preparação para concurso público. Bom, na minha graduação, eu estagiei na Defensoria Pública da União, no Tribunal de Justiça e no Ministério Público Federal. Eu posso dizer que eu rodei um pouquinho e os estágios confirmaram aquela ideia com a qual eu entrei na faculdade, de que eu faria provas para o Ministério Público. Eu entrei e saí da faculdade
na certeza de que o meu caminho era o Ministério Público, a ponto de até me surpreender quando eu comecei a fazer provas para a defensoria e algumas pessoas diziam, o MP tem um viés extremamente punitivista, é algo até clichê que a gente escuta, né? O MP tem um viés punitivista, e aquilo me surpreendia por conta da minha experiência dentro do Ministério Público. O meu trouxe algo muito diferente para mim. Não é presa, não é eu ouvir dele que um procurador era garantista. Para ele isso era o normal, isso era o comum, isso era um princípio básico de trabalho de um órgão responsável pela garantia de direitos. Então, eu realmente não tinha essa visão do outro do Ministério Público de preparação para concursos foi para o projeto público. O que realmente chamou minha atenção foi a magistratura, mas sem demérito. Na verdade, todo mundo que entra na faculdade de Direito tem algum parente que diz, vai ser juiz, vai ser juíza. Porque eu acredito que seja o cargo mais conhecido das pessoas de fora e um cargo que tem muita nobreza atrelada. Quem está fora não sabe o que o outro faz. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade com alto índice de criminalidade. O racismo também. Mas não se sabe o periférico. Inclusive, há muita confusão, nomenclaturas dos cargos. Você explicar o que é cada um não é lá das tarefas mais simples. Verdade. Então, a magistratura, eu tenho lado, eu realmente assumo uma parte da luta, da causa, e é isso que me encanta. Você poder autonomia funcional, fazer algo que você acredita que vai colaborar com a sociedade. A magistratura, nesse ponto, já não tinha algo de identidade comigo. Em relação a delegado de polícia, eu cheguei a prestar concurso público e o meu critério era bem racional. Essa prova é em casa, então tudo que for para me aproximar da minha família, para me manter no estado que eu nasci, é muito válido. E eu acho, sim, que quando você começa a fazer concurso público, é importante que você não se restringir, até porque muitas vezes a identidade vem com a prática. Hoje, enquanto defensor, estando já com o meu cargo, digamos assim, sossegado, eu vejo que a polícia tem uma realidade de muita emoção para mim. Hoje eu vejo isso. Mas a minha principal mensagem aqui é que é muito importante você pluralizar as suas opções. Foi assim que, aos pouquinhos, eu consegui afunilar os meus desejos atrelados às minhas identidades. Não cheguei a prestar concurso para a procuradoria, foi realmente uma prova que nunca esteve no meu cronograma, e também por uma questão prática. Ninguém vai sair com raiva, pode falar. Eu me dou muito, nunca cheguei a me inscrever, mas eu já sabia que eu não me daria bem. Então, se eu tinha que apostar as minhas fichas em um estudo sério, com foco, direcionado, porque a gente sabe que muda demais. Sim. O foco muda, a abordagem muda muito de prova para prova. Então, eu vi, isso aqui eu vou me dar muito mal, eu vou gastar muita energia. Sim. Mas foi aos pouquinhos, foi me permitindo fazer outras provas e fazer estágios em diferentes áreas que eu fui me encontrando, fui me descobrindo. Vou falar da defensoria hoje, porque não é o ponto dessa live, mas repito, inclusive, gente, eu cheguei a voltar para casa, eu acredito que seja um sonho para muita gente e eu não sou diferente de ninguém. Mas realmente não deu certo para mim, eu acredito que o meu lado é na defensoria mesmo. Então, estou muito feliz. Que bom, Carolzinha, que bom. Obrigado pelas palavras, realmente faz todo sentido. Né? Você falou uma expressão aí que eu acho muito interessante, que a experiência, né, a prática traz ali a sua, digamos, identificação com o cargo. Então,
É interessante que você se possibilite conhecer durante a faculdade ou depois, ou estudar sobre aquele cargo, para que você tenha uma noção. Muitas vezes a gente acaba sendo um pouco preconceituoso, né? E com certos cargos. Exato. A gente precisa entender que a idealização dos cargos hoje ela é algo que tem que ser bastante combatido, porque a idealização ela cria muitas vezes servidores, eu diria que fogem um pouco da realidade quando exercem e até mesmo uma frustração, né? Porque você cria uma imagem de como que vai ser isso, tá? E aí eu queria passar a palavra pro Arthur, que de uma polidez assim exemplar. Inclusive, eu tenho amigas. Pode falar, Carolzinha. Inclusive, eu tenho amigas que dizem: olha, eu não sei o que eu quero, eu não me identifico a priori com nada. E eu acho isso muito normal. Vem com o tempo, vem prática. Às vezes a prática surpreende positivo. Você achar que tinha nada a ver e de repente na prática você diz: olha, eu gosto muito disso, eu posso fazer um trabalho muito bacana aqui, posso me e mudar aquela minha pequena realidade. É muito bacana, como a prática pode mostrar, não, realmente não é esse o caminho, eu preciso, ou eu mereço, né? Eu mereço no sentido de buscar algo que realmente me traga alegria. Com certeza. Até porque também, né, cada cargo aqui, ele tem as suas diversas atuações, né? Não se resume. Muitas vezes o pessoal acha que o procurador só trabalha com tributário, né? Então, não tem nada a ver isso. Mas, assim, para a gente ter a continuidade, queria passar a palavra para o Arthur. Tá, Arthur? Me fala você, Arthur, como é que foi sair do casulo para você? Como é que é estar fora do casulo? Pessoal, antes de qualquer coisa, boa noite. Obrigado pelo convite, Léo. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer enorme rever colegas de faculdade, gente que caminhou junto por anos, né? Desde o colégio, o ensino médio, Léo, Chilon, até a faculdade, onde a Carol entrou, eram uns colegas de turma. Então tá aqui, apesar da origem semelhante e dos caminhos diferentes que todo mundo trilhou, voltamos aqui a uma interseção. Isso é muito bacana. Espero que quem esteja nos ouvindo aí aproveite um pouco dessa história de vida que a gente tem para contar, e o que a gente tem para contar é basicamente um depoimento, é um testemunho das nossas próprias vidas, né? A questão de escolha profissional é muito íntima e é difícil importar de uma pessoa para si uma decisão. Então, o que a gente vai contar aqui são relatos, e esses relatos têm que ser aí filtrados por cada ouvinte para pensar em que ponto aquilo se adequa ou não se adequa. Mas o que eu tenho para dizer aqui desse lado de fora do casulo é o seguinte: às vezes a gente imagina que o lado de fora do casulo é completamente diferente, a vida vai mudar, quando eu chegar lá, o mundo vai se transformar e vai ser tudo diferente. E não é. As coisas são muito parecidas, até porque a gente muda muito ao longo da vida, mas não muda de maneira tão repentina na maior parte das vezes. Então, a gente estuda para o concurso, passa no concurso, toma posse, e é você que está ali tomando posse no outro dia. Um dia você é concurseiro, no outro dia você é concursado. Não muda tantas coisas assim. Então, o que eu quero dizer com isso é que as ansiedades, os terrores mentais, aquelas coisas todas que a gente tem antes, às vezes a gente tem depois também. Só muda de endereço. Só muda de endereço a forma como a gente pensa, né? Mas, contando um pouco da história de como é que eu vim parar aqui e por que eu não fui parar em outros lugares. Essa história eu já vi em idas e vindas muitas vezes, inclusive porque eu estive em outras oportunidades trabalhando nas outras áreas das carreiras essenciais à justiça, né? Então, logo que eu entrei na faculdade, eu confesso que eu mudei muito do começo da faculdade para agora, mas quando eu coloquei um pé na faculdade, eu só pensava em uma coisa: vou entrar na magistratura. A Carol relatou que normalmente quando a gente entra na faculdade, todo mundo cogita aquilo, porque a gente ouve muito aquela questão de o que é que o juiz decide, o que é que o juiz faz, tem um júri simulado, aí todo mundo lá quer ir pro lado do juiz, enfim. Mas eu entrei na faculdade com essa mentalidade: eu quero ser juiz e nada mais me serve. E eu pensava nisso porque, principalmente, as carreiras que tinham advocacia relacionadas me espantavam pelo viés de não ter uma independência funcional tão marcante. A necessidade da parcialidade, de defender uma tese em prol do cliente. Isso me incomodava em certo ponto, porque eu me sentia um pouco mal quando eu via que no papel estavam sendo colocadas palavras por mim, e eu não acreditava nessas palavras que eu estava escrevendo, para defender alguma tese ou outra.
E hoje, olhando para trás, eu acho isso um tanto presunçoso, mas eu vou chegar nisso mais na frente. E guiado nesse pensamento, eu fiquei, não, magistratura, magistratura, magistratura. O tempo passou e eu mudei pra caramba. Me formei e comecei a advogar. Quando eu comecei a advogar, eu adorei a experiência da advocacia privada na época. Foi, assim, para mim, uma lição de vida. Receber os clientes, atender, ver batendo na porta do escritório uma pessoa que está necessitada ali de um auxílio jurídico. Aquilo para mim foi um aprendizado de um exercício de alteridade, de se colocar no lugar do outro, ouvir aquela pessoa e aprender que todo mundo tem um lado de verdade, né? Então essa foi a primeira tapa na cara que eu posso dizer assim que eu levei quando comecei a exercitar a profissão. Eu parei e tive assim uma lição de humildade em ver que às vezes o seu lado está errado. E aquele desejo de colocar no papel que você acredita, às vezes nada daquilo vale, porque vem outra pessoa com outra realidade de vida, diz uma coisa completamente diferente, aquilo comove, e muitas vezes você muda de opinião. E aí eu passei a admirar muito a advocacia. Nessa admiração que começou na advocacia privada, eu fui levado aos concursos de procuradoria e fiz um concurso da AGU para procurador federal e tomei posse, ainda na época que eu não tinha os 3 anos para tentar entrar na magistratura. Arthur, só um parênteses. Arthur, só um parênteses. Pessoal, o Arthur é um gênio, tá? Pronto, para voltar. Que é isso, rapaz. Mas voltando aqui, quando eu entrei na AGU... Eu acompanhei também, é um gênio. Gentileza de vocês, pessoal. A gente passou no mesmo caminho aí, eu vi de perto o nível de todo mundo. Vocês todos aqui. Eu não vi de tão perto, não, mas soube que é um gênio. Só para não ficar só eu não falar, né? Depois. Eu discordo, mas vamos lá. E aí, quando eu entrei na procuradoria, me deu um pânico inicial. E o pânico inicial foi: meu Deus, como é que eu vou chegar na magistratura agora? Como é que é essa história de tomar posse nesse cargo? Eu vou trabalhar com procuradoria o resto da minha vida, eu sempre pensei na magistratura, como é que é esse negócio? E fui para o cargo, tomei posse nesse cargo com o pé atrás, achando que eu não tinha ainda a afinidade que eu precisaria ter com a advocacia lato sensu para exercer aquele cargo. Mas, de novo, segundo tapa na cara, eu adorei a advocacia pública. Essa história de ser parcial, de defender uma tese, de ficar voltado para a defesa do cliente, mais uma vez me deu um tapa na cara, porque eu aprendi a ver, sim, na advocacia privada, eu aprendi a ver o lado do cidadão, na pública eu aprendi a ver o lado do Estado, da administração pública. Na época, a administração pública federal, e que tem uma importância fenomenal. A gente tem a oportunidade... O Léo gostou dessa parte. Pelo menos eu tive a oportunidade, quando eu entrei na carreira, ter conhecido pessoas fantásticas que tinham um zelo com a coisa pública fora do comum. E naquela defesa ali do Estado, eu via as pessoas tomando cuidado pelo bem público, pelo bem maior. Eles não estavam com aquela ideia que eu imaginava, eu vou defender isso aqui até a morte. Não, eles tinham uma visão diferente, era uma visão de fazer a coisa certa. Eu vi essa visão na advocacia privada e vim na pública. E me apaixonei pela advocacia em alto grau, achei fantástico, comecei a me identificar muito com a advocacia. A experiência que eu tive na AGU, que envolveu o trabalho com contencioso e também com consultivo, que era uma coisa que até entrar na carreira eu nem sabia que existia muito bem, foi fantástica. A questão de emitir pareceres, analisar os casos, fazer relatos jurídicos com um certo tom de imparcialidade que até se aproxima muito com a magistratura. Então eu me envolvi demais com a advocacia, achei fantástico. E quando eu falo advocacia, eu falo lato sensu, eu englobo aí tanto a advocacia privada, as defensorias e a advocacia pública. Mas ainda ficou aquele sonho de começo de faculdade da imparcialidade, da neutralidade da magistratura, aquilo ainda ficava no meu ouvido me chamando para lá. E mais do que um porquê não, eu me movi de carreira pelo porquê sim. Eu não saí dizendo, eu não quero mais a advocacia, não. Eu saí da advocacia com uma dor no coração. Eu fui pelo porquê sim, muito embora eu tivesse ainda encantado com aquele trabalho que eu exercia. E fiz essa mudança. Pensei em fazer também Ministério Público, mas eu nunca me identifiquei muito bem com a postura do MP. Primeiro, querendo ou não, o MP, quando entra como parte, ele tem que adotar um tom de parcialidade.
Apesar de ter uma independência funcional semelhante com a magistratura, eu acho que o membro do MP ele tem uma postura mais combativa, ele é um sujeito que tem um tom de maior perquisição, de investigação, e eu tinha uma afinidade melhor com a inércia, de analisar o caso, com imparcialidade, eu gostava mais dessa coisa, então acho que o Shiló vai falar bem aí, mas eu vejo no MP esse tom da postura combativa que me afastou um pouco de lá. Mas e aí? E que sempre foi o que me encantou no MP. Carol, é até interessante tu falar isso, que quando eu estava te ouvindo a narração da delegacia, do teu concurso para a delegacia, do teu concurso para o MP, para a defensoria, você lembra bem, eu dizia, Carol, não faz esse concurso para delegado, você é uma defensora. Lembro. Eu dizia muito isso. Eu via muito no teu perfil, de defensoria, muito embora eu também visse o de promotora. São dois caminhos aí que eu acho que você desempenharia muito bem. E no final da história, o que é que eu aprendi nisso tudo? Que tem mais de um caminho que leva a Roma. Às vezes a gente fica bitolado, isso foi interessante que o Léo falou, que a gente pensa num cargo só e olha, eu não vou ser feliz se eu não passar nisso daqui. Mas o aprendizado, os tapas na cara que eu levei na advocacia me serviram para dizer o seguinte, vários caminhos levam a Roma. E quando isso aconteceu, eu tirei das minhas costas um peso enorme, que era o peso de ficar buscando aquele objetivo inicial, independente de qualquer coisa. Era o peso de dizer para mim mesmo, não, eu só vou parar, eu só vou ser feliz naquele cargo. Não. Isso se esvaiu a ponto de a troca de cargo para mim não ter sido feita com euforia. Foi feita com muita dor, por eu estar largando uma carreira que eu também tinha uma afinidade muito grande, para trocar por uma que era um sonho desde sempre e em busca desse objetivo, desse máximo aí que eu pensava da imparcialidade, né? Gostei. No dia de hoje eu enfrento várias dificuldades e devo dizer até que no momento que eu fiz a troca, troquei a advocacia por magistratura, me deu um frio na barriga porque a advocacia me ensinou a ter medo de julgar. Depois que a gente aprende que todas as partes têm um seu tom de verdade, é difícil você depois sair dali e dizer, não, agora eu vou ter que apontar o dedo aqui e dizer quem é que tá certo. E esse peso aí, quem me ensinou foi a advocacia. Na hora que eu peguei o processo para julgar, eu tive uma dificuldade, e ao mesmo tempo eu acho que era uma dificuldade positiva, porque se não fosse a experiência que eu tive de levar esses tapas na cara e aprender que os outros lados também têm a sua verdade, talvez eu tivesse tido muita dificuldade para chegar nesse ponto. Mas, enfim, esse é o meu breve relato aqui, nessas entrelinhas desse resumo que eu falei, tem muita história para contar, e em outras oportunidades aí a gente pode conversar mais. Mas, na verdade, seja dita, o principal que eu quero deixar para os colegas que estão aí ouvindo, pensando aí qual concurso que eu vou fazer, enfim, é que nunca é tarde para começar e recomeçar. Vocês não têm a obrigação de saber qual é a carreira que querem agora e não têm a obrigação de tomar posse no primeiro concurso que vai ser o concurso pelo resto da vida. Vocês podem tomar posse no concurso, depois se arrepender e ir para outro, vocês podem trocar de carreira, vocês têm uma vida inteira para construir o que é que vocês acham de si mesmo. E o que vai guiar isso daí é um processo de autoconhecimento, que é demorado, exige dedicação, tempo, e acima de tudo, às vezes, não tanto olhar para fora e ficar procurando defeito e pontos positivos nos cargos. Às vezes, é olhar para dentro e ver dentro de si onde é que está aquela vocação que você sente que pode exercer de uma maneira mais confortável. Com a cabeça aberta que você pode se surpreender exercendo um cargo que você imaginaria que não daria certo. Às vezes acaba dando, e muito. São os tapas na cara que a vida nos dá e nos ensina muito. Hoje eu tenho essa lição em mente. O percurso que eu corri me trouxe até aqui, sou muito grato por isso, mas eu aprendi que haveria outras opções muito boas, tão boas quanto no meio do caminho, e não tem só um caminho. Isso. Arthur, muito obrigado pelas palavras. O seu discurso ele é incrível, ele é motivador, diria, confortante, é uma situação em que a gente se encontra nas mais diversas dúvidas, né? Pela existência dos concursos, e saber que o concurso não é um fim, faz com que a gente valorize o momento atual, né? Você falou muito aí de alternativas, de que vários caminhos levam a Roma, e nós trabalhávamos essa semana com a Mila, fizemos uma live na terça-feira, que era justamente o questionamento sobre o plano B. E a conclusão que a gente chegou, dentre várias, é que na realidade não existe um plano B. Existem planos diferentes
né? E que você opta por aquilo de acordo com a sua realidade. Na minha opinião, e vou falar depois sobre isso, é muito de dentro para fora. E que você, como você mesmo disse, não é algo estático. As suas prioridades, aquilo que você gosta muda muito de acordo com a experiência que você tem, né? Então, Arthur, obrigado pelas palavras. Foi sensacional. O seu depoimento, eu queria ouvir mais, como queria ouvir mais a Carolzinha, e nós vamos ter mais outros 2 encontros em que a gente vai discutir esses pontos. Mas eu deixei pessoal, o último depoimento aí, né? A gente percebeu ali, tanto no discurso da Carol, como no discurso do Arthur, que há um tom ali, né? As pessoas gostam muito de Ministério Público, eu tenho uma visão, digamos, superficial, e deixei o último discurso ali para o Chilon, né? Que ele é promotor de justiça, e a palavra que o Arthur utilizou, a expressão, eu gosto de perquerir, né? Eu gosto de ir atrás das coisas, mas, e Chilon, conta pra gente aí o porquê que você, né, com esse seu, diria, né, o tom mais de perquirição, o que você achou ali nas outras carreiras, né? O que é o fora do casulo para você? Valeu, Léo. Boa noite, pessoal. Vocês estavam falando, eu estava anotando tudo aqui, porque o tom perquiridor, investigador, acusador, eu vou sair contestando tudo que vocês falaram agora, a partir de agora. Não, pessoal. Boa noite. Mas boa noite, eu não cara. acho que fique claro. Não, ficou claro, era só brincadeira. Boa noite, Carol, boa noite, Arthur, boa noite, Léo. Como o Léo falou na apresentação, né, todos os egressos da nossa querida Salamanca, lá em Fortaleza, né, de vez em quando eu vou em Fortaleza, dou uma passada lá só para olhar, assim, né, a caixa d'água, aquela coisa toda lá, aquele ambiente que a gente viveu lá, que era muito legal, né, cara? E o meu boa noite, como para agradecer o convite do Léo, né, eu vou mandar um abraço aqui pro pessoal lá do time, do Werder Brahma, nosso time da faculdade, multicampeão, que o Léo jogou com a gente algumas vezes, não foi, Léo? Quantos semestres tu jogou com a gente? Boa. E fomos campeões no semestre que tu jogou, não foi? Claro. Então, tá. Então, para homenagear o Léo aí que convidou a gente, agradecer, eu mando um abraço pro time lá da faculdade. Pessoal, sobre o nosso tema, né? Por que não? Por que não fui, por que não fiz? O bom de falar por último é que você pode repercutir, você pode comentar as coisas que os outros falaram, né? Só não é muito bom falar assim mais para o final quando o Léo coloca um line-up desse nível, né? Carol e Arthur para falar antes, aí a expectativa fica muito alta para seguir, mas vamos lá, vamos fazer o que dá, né? Falando por fim, já tá errado essa história, viu? Pois é, já tá errado aí, né? De jeito nenhum. Então, assim, tem muita coisa para falar, o tempo é limitado, e assim, o Arthur até em um certo momento falou da questão de perquirir, mas eu vou só passar por cima disso, porque o nosso tema aqui é mais um falar do outro, né, dar uma perspectiva, o olhar sobre o outro e tal. E fazendo como os meus antecessores aí fizeram no discurso, dando um depoimento, é interessante para esse tema a gente trazer um pouquinho da nossa história, né? E eu entrei na faculdade, eu fui fazer direito porque eu queria ser, desde sempre, por influência de alguns familiares, eu queria ser delegado da Polícia Federal. Não era nem juiz, nem promotor, nem nada disso. Eu nem sabia muito bem, ao entrar na faculdade, o que cada uma dessas carreiras fazia. A ideia era delegado da Polícia Federal. E aí, com o tempo, você começa a colher informações, e aí eu chego no ponto que eu acho que é o ponto central aqui do nosso tema. Eu comecei a ouvir informações sobre a carreira de delegado da Polícia Federal, principalmente os perrengues iniciais, a ir para a fronteira e entrar em confronto com não sei o quê, e fazer isso e fazer aquilo. E ao mesmo tempo, eu tive a felicidade de passar num concurso no comecinho da faculdade. Eu passei bem no comecinho da faculdade, eu passei num concurso de técnico do Tribunal de Justiça do Ceará, e demorou um pouquinho a nomeação, comecei a trabalhar. Juntou essas notícias do que um delegado fazia com a minha proximidade, a minha aproximação com a magistratura, né? Eu trabalhava com juiz, afinal de contas, e eu comecei a mudar a chave para querer fazer magistratura. E esse é o ponto que eu queria trazer aqui, que é como é raso, e o Léo até falou que às vezes são preconceitos, são preconcepções que a gente tem das carreiras, que direcionam o nosso caminho, e a gente não vai atrás de saber se aquilo ali é certo ou se é errado, se aquilo ali confere com a realidade, né?
às vezes você tem preconcepções formadas das carreiras e você acha, bom, isso não é para mim, e acho que foi o Arthur que falou, que se encaixa perfeitamente a mim. Carreiras que lidam com interesses, lidam diretamente com interesses de um representado, sempre me afastaram. Eu sempre quis independência para trabalhar. E eu achava, assim como o Arthur falou no começo, que carreiras como a defensoria, como a procuradoria, por ter um vínculo muito próximo com aquela parte que eles representam, eles não dão aos membros, né, aos servidores que ocupam esses cargos, a independência necessária para desempenhar um bom trabalho. E o Arthur falou da história dele, de como ele foi vendo esses mitos caírem, né, a realidade se impondo na carreira dele. E eu vejo, porque tenho, talvez vocês conheçam vários, mas eu tenho vários amigos procuradores, além do Léo, tenho vários amigos procuradores, representantes de Estado, e eu vejo no nosso grupo de WhatsApp eles comemorando vitórias do Estado, em demandas que o Estado tem que ganhar, de fato. O Léo deve ser educado aqui comigo com a Carol, mas por trás ele deve ter muita raiva de mim e da Carol, porque Ministério Público e Defensoria entram com ações diversas e dão muito trabalho para os procuradores, né, do município, do Estado. É um trabalho ininterrupto. E vice-versa, a gente tem muita raiva da Procuradoria também. Antes de ficar ao vivo, a gente estava meio que se degladiando aqui na tela, mas aí, quando a live começou, está todo mundo rindo, né? O interesse é todo da sociedade, né? Isso é que importa. Pois é. Então, às vezes, eu vejo o pessoal comemorando vitórias que são vitórias do interesse público. E você começa a perceber, como o Arthur bem falou, você começa a perceber que alguns mitos que você cria na cabeça para direcionar a sua carreira, eles são, na verdade, mitos. Eles são criações ou assim, são senso comum que você acaba pegando aqui e acolá. Ah, a defensoria vai defender bandido. Ah, a defensoria não sei o que, não sei o que. E aí a pessoa se afasta da defensoria. É óbvio, pessoal, que cada um, o Arthur também falou muito bem disso, cada um tem seu perfil. Tem pessoas que entram na faculdade e têm um perfil de querer ser defensor, e eles têm um perfil. Tanto é que chega a pessoa vai fazer um concurso de delegado, e um amigo chega e diz assim, não faz concurso de delegado, tu é defensora. Porque tem gente que realmente tem perfil. Mas é importante essa questão de você ter sempre a mente aberta, e além de a mente aberta, você, ao tomar uma decisão, você se informar sobre a decisão. Né? E aí, voltando um pouquinho para a minha história, quando eu comecei a trabalhar mais com a magistratura, essa questão do perfil, aí sim, ela tem pertinência. Quando eu comecei a trabalhar com a magistratura, eu só fazia concurso para magistratura, meus amigos. Eu estava agora antes da live tentando puxar pela memória, eu acho que eu fiz 3 concursos de MP. Hoje eu sou MP e MP na veia, e eu adoro MP, eu me encontrei no MP, mas eu fiz 3 concursos de MP, que eu me lembre na minha trajetória. Eu fiz um concurso do MP do Ceará em 2011, que eu ainda estava na faculdade, então é aquele que você faz porque você está em casa, e você vai fazer, né? Eu fiz um concurso do MP de Goiás, não me perguntem por quê. Eu tenho uma família lá, meu pai é de lá, e eu fui lá fazer o concurso do MP de Goiás, bati na trave na primeira fase, nem fui para a segunda fase. E eu fiz esse concurso do MP do Maranhão também, não me perguntem por quê. Eu nem lembro de ter feito a inscrição no concurso do MP do Maranhão, e isso reforça também muito do que o Arthur falou, de que não existe um caminho, né? Você vai meio que indo, você vai tomando decisões e você vai fazendo o seu caminho à medida que vai passando, né? E eu fiz esse concurso do MP do Maranhão, graças a Deus deu certo, estava num nível bom de estudo naquela época, mas o meu foco era só magistratura. Eu fiz concurso da magistratura no Ceará, fiz concurso no Distrito Federal, fiz concurso em vários cantos, porque eu queria mesmo magistratura. E aí, nesse ponto, eu me lembro, eu dava aula, eu estou aqui de Teresina, tá todo mundo aí de São Luís, né? Uhum. Minha base aqui é em Teresina. Eu dava aula num cursinho aqui, não vou fazer propaganda da concorrência aí, né, Léo? Eu dava aula num... Não, mas, enfim, se tiver alguém assistindo aí do curso, um abraço. Eu dava aula num cursinho aqui, e esse cursinho trouxe um cara, não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele tem um sitezinho aí de tal de Dizer o Direito, Márcio André, vocês já ouviram falar desse cara? Eles trouxeram esse cara, esse ilustre desconhecido para falar sobre Teresina. E eu, tipo, cara, eu tenho que ir, né? A gente que... Eu me formei em 2011, vocês em 2012, 2013, né, pelo que falaram, e a gente meio que acompanhou o começo do Dizer o Direito, que é um espetáculo, né? O cara é realmente espetacular. E eu fui lá assistir eu fui lá assistir a palestra do Márcio. Como era professor, tive
pude chegar perto, tirar foto, né, meio tietando, assim, um cara meio fã. E aí o Márcio começou a falar sobre isso, sobre caminhos. Ele deu lá todos os bizus, né, de como estudar, não sei o quê. E depois ele foi falar, respondendo algumas perguntas lá da plateia, ele foi falar sobre caminhos. E aí ele foi falar basicamente muito do que a gente está falando aqui. Você às vezes coloca na sua cabeça que o seu caminho é MP. E você vai fazendo e você passa em outra coisa. E às vezes você se descobre. Pessoal, então assim, nosso tópico, né? Eu não estou querendo fugir muito do tópico. E o nosso tópico é porque não fiz. E o Arthur começou dizendo assim, a minha fala é um porquê não fiz ou porquê, como é, Arthur? Porquê fiz? Como é que tu falou? Que foi muito massa a frase de efeito. É que a questão não foi, eu não mudei de carreira tanto pelo porquê não, foi mais pelo porquê sim, eu não acumulei tantos porquê nãos aí. Pronto. Às vezes o cara é meio esclarecido, assim como o Arthur, antecipadamente, né? Ele já meio que tem essa clareza de ideias, e às vezes essa clareza vem depois. Você tem um porquê não, e assim, eu falei, talvez tenha passado despercebido, mas eu falei que por que não fiz procuradoria, por que não fiz defensoria? Porque não via nessas carreiras o meu perfil. Assim como não necessariamente via no MP o meu perfil. E às vezes, quando você não tem a clareza antes, a clareza vem depois. Uhum. Eu fazia sempre magistratura e acabei caindo de paraquedas. Não é de paraquedas, né? Você passa num concurso, mas eu passei num concurso do MP. E, cara, é MP na veia, inquisidor, chato, acusador. E eu até anotei quando o Arthur falou isso, que eu não vou me aprofundar muito nisso, porque talvez num episódio que a gente vai falar sobre as nossas próprias carreiras, mas eu vou falar porque tem pertinência com o que eu estou dizendo agora, que você depois vem a clareza. Quando eu estudava para magistratura e eu conversava lá com os promotores que eu tinha contato lá no fórum onde eu trabalhava, eles diziam muito para mim que a parte mais legal do MP era a parte, não era a parte judicial, não era a acusação, não era o júri, era a parte extrajudicial, era a parte investigativa. E eu falava igualzinho que o Arthur falou, não, isso não é para mim não, eu gosto mais da inércia e da imparcialidade, da tentativa de neutralidade, né, e de decidir o conflito, porque eu era assessor e ficava fazendo as decisões. Quando entrei no MP, que levei um tapa na cara, a realidade se impôs na minha vida, e eu vi também que essa parte da investigação, da inquisição, nome feio, mas é realmente a parte mais legal. E aí, de novo, outro exemplo de como, às vezes, o exato motivo, que era o porquê não, depois que você chega nessa posição, ou enfim, quando você descobre mais, você se aprofunda mais no que aquela profissão faz, ela vira justamente o porquê sim. E o motivo pelo qual você se apaixonou pelaquela sua função, né? Então, pessoal, como eu disse, era difícil, né, vir depois de Carol e de Arthur, mas essa foi minha contribuição aí. Valeu demais, Léo, pelo convite. Tamo junto aí, se precisar, a gente vem de novo. Muito, muito obrigado pelas palavras. Eu tenho aqui, enquanto você falava, enquanto o Arthur falava, enquanto a Carol falava, muito me motivava, não por questões de concurso, até mesmo a vida, e trocar uma ideia com vocês é incrível. E falando sobre vida, falando sobre concursos, primeiro que o concurso não é a nossa vida, cada um de nós aqui, o Chilon, o Arthur, a Carol, tem um aspecto pessoal também que é tão amplo, se não for maior do que o concurso, e a gente precisa entender que muitas vezes na vida você tem várias circunstâncias e que você precisa encaixar elas, né? Nada vai ser tão perfeito. E os concursos, os cargos, são da mesma forma. Você tem um viés positivo, aquilo que te agrada num concurso, num cargo, aquilo que te desagrada. Eu acredito que nada é 100% ruim, nada é 100% bom. E resumindo, porque eu não consigo... agora, eu estou falando por último, Chilon, né? Assim, até um pouco encabulado no processo, por que eu não escolhi. Eu já tive... Engraçado que uma vez eu fui dar uma aula com a Carol lá no Casulo, e eu falei um pouco das minhas percepções, e depois eu ouvi a Carol falando, eu fiquei com vergonha. Eu falei, cara, eu vou fazer defensoria também. Porque ela conseguiu trazer um processo ali do que era a defensoria, né? E muitas vezes a gente é egoísta, assim, quando a gente escolhe o nosso cargo. A gente pensa só naquilo o que é que eu vou ter, como é que vai ser a minha vida,
eu não quero fazer isso sem conhecer, através de forma preconceituosa, sem conhecer o real papel, né? E a gente tem que dar uma realidade que muitas pessoas fazem concurso familiar, né? Porque prezam, porque querem a estabilidade, e isso, somente a estabilidade, o que não é algo ruim, tá? Mas esquecem muito de conhecer a verdade, a história do cargo. Eu acredito, o que me fez fazer o concurso de procuradoria, e é como vocês três ponderaram, né? Essa pergunta, o porquê não, ela é uma pergunta, eu diria até retórica, porque o porquê não, porque sim. Eu não fiz as outras porque eu queria essa. E tinha uma certa razão, a gente não consegue fugir disso. E eu acredito muito, pessoalmente, que você é de dentro para fora. E hoje, mais do que nunca, a gente vê isso em termos de isolamento. As coisas, elas são, para serem efetivas, para terem significado, elas têm que ser de dentro para fora. Senão, se vier muito, né, de fora para dentro, vai gerar uma frustração, uma falta de significado. E eu ponderei, assim como você pondera as várias atividades do cargo, eu ponderei como que, exercendo um cargo, a minha vida poderia ser mais significativa. E aí eu vou reduzir a algo muito objetivo, né, que eu acho que é a realidade, a gente precisa ser sincero aqui. Quando eu não fiz concursos de Ministério Público, magistratura ou defensoria, eu pensava muito no morar no interior. Eu sentia que, cara, eu, pessoalmente, eu particularmente, não tenho uma experiência bucólica do interior, não é isso que aconteceu comigo, e, cara, não quero morar no interior, gosto da capital, gosto de uma coisa urbana. E eu acho que se tem pessoas que gostam disso, que vão fazer isso, mas eu não vou conseguir ser 100% morando no interior. Pode ser que, é óbvio que isso vai mudar com o tempo, né? Enfim, não era, talvez fosse uma visão preconceituosa, mas as informações que eu tinha era que esses concursos, via de regra, né, não foi o caso do Arthur, que é federal, mas via de regra você passava um período no interior. E aí vinha aquela história de... eu já vi casos como esses, né, de você acabar... os seus filhos moram na capital, mas você está no interior, esse distanciamento. Então, aquilo, para mim, dentro da sofisticação dos meus interesses, eu não conseguia comportar muito bem. Já a procuradoria era um cargo, né, que, a princípio, iria para a capital, teria mais estrutura, seria mais fácil ir para encontrar com os meus pais, concurso no Brasil inteiro. Acho que eu não fiz concurso na região norte, mas eu viajei todas as regiões do país para fazer o concurso de procuradoria. Porque na minha cabeça tem aeroporto para Fortaleza. Hoje eu relativizo muito isso. Não sei se é essa necessidade de estar em casa, é normal, ok. Mas, enfim, é outro ponto. Mas gosto muito do meu cargo e hoje, né, Arthur principalmente, é muito interessante estar aqui, porque durante a faculdade eu olhava um procurador e falava assim, meu Deus, o cara é procurador, caramba, bicho. Olhava um juiz, me tremia quando eu via um juiz. Defensor público, né? A gente acaba idealizando, tornando essas pessoas heróis. E, na realidade, pessoal, muitas vezes a gente tem um ato ali, digamos, de Oi, Carol? Romantizar exatamente o cargo. Mas a gente, falando sobre... Existe uma romantização dos cargos. Exato. Às vezes a gente tem um sonho, valoriza muito, supervaloriza muito aquela pessoa que está no carro que a gente quer, não é nem pelas qualidades dela ou pelo que ela fez, que a gente nem sabe, mas é como uma forma de autodiminuição. Eu quero fazer aquilo, me parece difícil, e eu vou colocar quem conseguiu lá em cima, promovendo um distanciamento que impossibilite isso. E aí, para tornar isso mais romântico, para tornar isso mais prático, o que a gente faz? Começa a encher de defeito. Não sei o quê, não vai, é ruim, é tal, tal. Então, se você parar para pensar e se sentir capaz, você vai enxergar coisas boas porque simplesmente existe no Ministério Público, na Defensoria, na magistratura, tá? Então, quando você pensar em estar fora do casulo, pense na sua vida primeiro, porque o seu cargo ele vai ser uma parte da sua vida. E sair do casulo tem que ser uma saída por completo.
tá? Não é só exercer o seu cargo. É também se realizar naquilo, identificar todas as circunstâncias, tá? Pessoal, o tempo está passando, eu queria agradecer muito a presença da Carol. O Casulo está extremamente feliz com a participação de vocês, são todos muito bem-vindos, né? O Chilon é que ainda não teve a chance de conhecer, mas eu convido aqui para que quando estiver em São Luís, vamos lá, vamos largar o concorrente, vamos dar aula no Casulo. Tá? Certeza. Estou livre, eu não estou mais um concorrente, não. Tá? O Casulo é um ambiente assim que hoje antes de ir para cá, fiz a minha sessão de terapia e eu falava sobre o Casulo, né? Possibilitar, e eu falo sobre a minha experiência aqui. O Casulo, ele possibilitou, trouxe o contato com amigos que eu não tinha tempo, né? Isso acontece muito com o Arthur, falei com o Chilon, Carolzinha, né? Combinei já hoje e já estou anunciando aqui. Existe uma pessoa sensacional nesse mundo que chama-se Tia Help. É a famosa mãe da Carol. Já combinei com ela de fazer uma live, certo? A live vai ser, pessoal, olha que bacana, olha o inovador. Essa live vai ser, não é para você não que segue o Casulo, vai ser uma live para os pais dos concurseiros. Esses sujeitos, assim, esses sujeitos que são tão importantes, mas que muitas vezes atrapalham tanto quanto ajudam. E aí essa live vai ser com uma mãe de uma É verdade. E a Tia Help, certo? Que é uma pessoa incrível. Tá? Então, isso graças ao Casulo, à amizade, ao momento, e eu estou extremamente feliz, o Casulo está extremamente feliz de poder juntar pessoas, que eu vou dizer de novo, tá? Me perdoe, Chilon, me perdoe, Carolzinha, mas vocês três, não tinha falado antes, mas vocês três são gênios, tá? Uma das coisas que eu mais admiro, não que eu admire, mas que eu gosto de ter em mim são pessoas que eu admiro. Estou extremamente feliz em estar aqui perto de vocês. O curso de vocês é motivador demais continuar com o projeto Casulo e que isso possa persistir, tá? Nós vamos ter mais 2 encontros, vão ser assuntos tão excelentes quanto esses de hoje. E obrigado pela participação, obrigado você que está aqui vendo a gente no YouTube, tá? Vai ficar gravada. Eu espero que a gente possa, de certa forma, ter contribuído com isso. E fiquem com Deus. Até mais. Um forte abraço, pessoal. Valeu, obrigado mesmo. Valeu, senhor. Obrigado, pessoal. Foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado demais. Um abração. Valeu, Arthur.